Nós vamos fazer uma mensagem nesse momento, uma mensagem que é quase uma minissérie de 2 partes. Essa minissérie vai ser muito fácil de você acompanhar e maratonar em um único dia, né? Então você vai poder participar agora da primeira parte dessa mensagem e hoje à noite, eu vou pregar a última parte dessa mensagem. Então eu acho que vai ser bênção também para a vida de cada um de nós. Então eu convido você a estar abrindo a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha versão Nova Almeida atualizada o texto de Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 1, de 1 a 11. Eu sei, é um texto que você não está muito acostumado a abrir. Muito raramente lemos o texto de Eclesiastes por causa de algumas peculiaridades desse livro. Mas você vai entender o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Deus nos abençoe, queridos. Como eu disse, esse é um texto muito peculiar. Eclesiastes é um texto peculiar. Mas é um texto muito atual, muito importante, especialmente para a nossa geração. Uma geração acostumada com muitas facilidades, uma geração acostumada com resoluções rápidas de muitos problemas, mas é uma geração que ainda lida, como há milênios passados, ainda lida com situações típicas e próprias da própria existência humana. E Eclesiastes é um livro provavelmente escrito por Salomão. Não temos assim uma certeza muito absoluta, muito forte, muito firme sobre a autoria de Eclesiastes, mas pelo menos a tradição diz que Eclesiastes foi escrito por Salomão na sua velhice, já no momento em que ele havia se arrependido de muitas decisões que ele tomou ao longo da sua vida como rei de Israel, atuando lá no seu palácio em Jerusalém. De fato, alguns problemas Salomão enfrentou ao longo da sua vida. E aqui nesse momento, se foi de fato ele o autor de Eclesiastes, ele está se derramando numa perspectiva de alguém que conseguiu analisar muitas coisas, de alguém que viu todo o funcionamento do mundo, estudou e teve toda a sua abordagem filosófica para a época, em que ele pôde realmente entender, ou pelo menos buscar entender, alguns mistérios do mundo. E de fato, Salomão fez isso ao longo da sua vida. Por que esse texto de Eclesiastes é importante hoje para a nossa vida?
A nossa geração tem tendência a enfrentar problemas psicológicos de depressão, doença da alma, como diria um autor famoso e conhecido, o demônio do meio-dia. A depressão que assola a mente e o coração de muitas pessoas. Inclusive, um homem chamado Viktor Frankl, um judeu, mas um filósofo também, um psiquiatra judeu. Ele enfrentou 4 campos de concentração nazistas na época de Hitler. Ele era austríaco, assim como Hitler também era austríaco, mas por ser judeu ele não foi poupado por ser austríaco. Ele foi, portanto, levado para o campo de concentração. Ele passou por 4. Sobreviveu aos 4. Inclusive um deles era Auschwitz, o mais famoso e sangrento campo de concentração nazista. Então, com a sua mente ainda trabalhando e Deus preservando a sua vida ali no campo de concentração, ele viu coisas horrorosas. Ele viu, inclusive, judeus, irmãos judeus, entregando outros companheiros judeus do campo para os nazistas para terem um pouquinho só de facilidade, de conforto, naquela situação do campo de concentração. Muita gente morreu, a vida ficou barata naquela época. E o que o Viktor Frankl esteve pensando e buscando uma resposta para todo aquele sofrimento sem sentido, era justamente isso. Ele queria entender o sentido das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, da nossa dor na alma, e quando ele descobrisse ou entendesse o sentido, ele poderia então sobreviver e realmente aprender algo diante de um sofrimento tão atroz como aquele. E de fato, Viktor Frankl só conseguiu sobreviver aos campos porque ele buscava o entendimento da razão, do sentido para o sofrimento. Depois que ele saiu do campo de concentração, voltando ao seu país, ele então cria um método de tratamento psicológico, que também tem um pouco de filosofia ali embutido, chamado logosofia, ou logoterapia, na verdade. Então, através da palavra, através da fala, que era parecida com a terapia de Freud, ele então consegue perceber e tirar dali do paciente, nesse seu método filosófico, psicológico, ele conseguia então entender o que fazia o ser humano sofrer, e então o ser humano conseguiria, com esse entendimento do seu próprio sofrimento, tirar o sentido para isso, e então suportar e estar acima desse próprio sofrimento. A nossa sociedade, ela precisa entender por que nós existimos, por que nós estamos aqui. Salomão tentou fazer isso com os instrumentos que ele tinha à sua época. Sendo ele, pelo menos, o autor inicial de Eclesiastes, ele pôde, então, ter instrumentos filosóficos até para tentar entender esse mundo. E, de fato, lá no capítulo 3, versículo 11, Salomão disse de que Deus colocou no coração do homem o entendimento, a percepção da eternidade. Então, o homem, com esse desejo de conhecer o mundo, de conhecer como que tudo funciona, conhecer o universo, o homem cria, então, teorias até científicas. E, de fato, a abordagem que Salomão teve aqui em Eclesiastes era uma abordagem muito próximo do que a ciência tenta fazer hoje, que é observar o mundo em tudo aquilo que ela pode ver de modo concreto, de modo físico, de modo até geográfico. E ela, então, com esse entendimento, com esse conhecimento, ela constrói toda uma filosofia. Mas há um detalhe aqui, nesse trecho que a gente leu, que é o detalhe que realmente tem a espinha dorsal de todo o livro de Eclesiastes.
Observe aqui o versículo 2 e também o versículo 3. No versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então ele começa a falar aqui de vaidade. A palavra vaidade, no original em hebraico, é hevel. Hevel significa aquilo que é uma fumaça, aquilo que é fugaz, aquilo que desaparece, que desvanece rapidamente. É aquilo que ninguém consegue controlar, que ninguém consegue segurar. Se você tentar segurar um vapor, uma fumaça, você não vai conseguir, porque ela é intangível. A vida humana é intangível, como Salomão diz aqui. Ela é fugaz, ela é passageira, ela é rápida. Ninguém consegue controlar todos os aspectos da vida. Por mais que o ser humano tente controlar tudo, por mais que o ser humano tente explorar o espaço sideral, outros planetas, já se cogita hoje tentar fazer uma espécie de colônia em Marte ou em algum planeta próximo da Terra, para quando a Terra aqui se desfacelar. As pessoas já têm esse tipo de pensamento e já há uma tecnologia já sendo preparada e quase pronta para isso. Mas aqui a questão é, por mais que o homem tente controlar a sua vida, o seu futuro, o planeta em que ele vive, isso foge do seu controle. O texto é muito claro ao dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Inclusive aqui no versículo 3, na parte final, ele diz: com que ele está se afadigando debaixo do sol. Essa expressão, debaixo do sol, significa que tudo o que acontece aqui na Terra, naquilo que é possivelmente observável. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte: o parâmetro que eu estou usando para analisar o mundo, para analisar a vida, nesse meu trabalho agora, no final da minha vida, é pensar no mundo nessa perspectiva. É tudo debaixo do sol. É tudo aqui sem colocar agora em perspectiva a ação de Deus. Mas quando alguém que não tem fé em Deus, que não pensa no Senhor e tenta observar a realidade sem colocar Deus na equação, ele chega a algumas conclusões parecidas com as conclusões que Salomão chegou aqui no seu livro de Eclesiastes. E adivinhe só, quando você pensa na vida sem colocar Deus na equação, você entra em depressão. Você fica down, você fica para baixo. Porque quando você vê o mundo, ele não faz sentido. Quando você observa os detalhes do mundo, a aleatoriedade que a vida traz não faz sentido. Em Provérbios, provavelmente escrito por Salomão na sua maturidade, ele descreve ali uma vida que faz sentido. Quanto o justo recompensado pela justiça, e o injusto recompensado também pelo mal que ele faz. Mas aqui em Eclesiastes, essa realidade, essa percepção daquilo que a Bíblia ensina, ela é colocada de ponta cabeça. Talvez por um sentimento um pouco amargo no coração do autor de Eclesiastes, Salomão, por observar e não conseguir chegar ao sentido usando a sua mente, usando a sua sabedoria. Ele fala claramente aqui em Eclesiastes: o trabalho é vão, a sabedoria é vã, a riqueza é vã, os prazeres do mundo são vãos. Tudo isso ele fala aqui, porque simplesmente o mundo está quebrado. Para pensar se não é essa a conclusão que a gente também chega quando a gente observa o mundo ao nosso redor. O mundo está quebrado. O mal é premiado. O bem é rechaçado, é perseguido. Aqueles que buscam servir a Deus são zombados ainda hoje. Há países em que cristãos são perseguidos. Nós lidamos com o mundo hostil à nossa fé. Sim, o mundo está quebrado.
Você olha ao seu redor, você vê pessoas que não estão contentes em serem pessoas, querem viver como animais. Compram fantasia de animal, querem andar de 4 patas e querem ser tratados como cachorro, como gato, como leão, girafa. Alguns até querem ser samambaia. O mundo está quebrado. O mundo está doente. E às vezes eu pergunto, o que eu estou fazendo no mundo assim? Já que por enquanto a minha cabeça ainda está em ordem. E eu não entrei nessa loucura do mundo. Mas Eclesiastes, Salomão em Eclesiastes, ele fala disso. Da grande inutilidade da vida sem Deus. É quando tudo isso, ou nada disso, faz sentido. Quando a gente percebe que, de fato, debaixo do sol, e se olharmos apenas nessa perspectiva, a gente vai perceber que nada faz sentido nesse mundo. Então, a gente pode, talvez, dar lugar à doença na alma, à doença na mente. Tudo é, no versículo 14, ele diz, tudo é como correr atrás do vento. Correr atrás do vento, ou segundo o texto no original em hebraico aqui, significa pastorear o vento. É como a ideia aqui, a imagem, é de um pastor que percebe o seu rebanho, os seus animais, correndo em disparada, fugindo de alguma situação, de algum perigo. Então o pastor corre atrás das suas ovelhas, corre atrás dos seus animais para poder reuni-los novamente e mantê-los em segurança. Esse pastor que corre atrás dos animais, ele consegue pastoreá-los. Mas quem corre atrás do vento não consegue pastorear o vento. Não consegue controlar o vento. Aliás, o ser humano não consegue controlar nada. Por mais sábio que seja, por mais conhecedor que seja, o único domínio que a Bíblia manda o ser humano ter é o domínio de si próprio, das suas próprias emoções. E nem assim o ser humano consegue se dominar completamente. Porque não há domínio que o ser humano possa exercer sobre esse mundo. Tudo é fugaz, tudo é passageiro. Mas graças a Deus que mesmo diante de uma visão aparentemente tão pessimista quanto essa, talvez até na mente, no coração de Eclesiastes, do autor de Eclesiastes, estava ali aquele pensamento de Israel que por causa dos seus pecados, por causa da sua murmuração, andou perambulando 40 anos no deserto para uma geração inteira morrer a troco de nada. E estava ali a geração desobediente a Deus, andando, perambulando no deserto, cuidado por Deus, abençoado por Deus, mas ainda assim uma geração foi fadada ao declínio, foi fadada à morte por causa de desobediência. E só a geração seguinte entrou na terra prometida, a troco de nada. A nossa frustração como ser humano é trabalhar, é viver, é servir a Deus, ser perseguido pela fé. E muitas vezes, como Eclesiastes diz, a noção é como se eu estivesse tentando correr atrás do vento, pastorear o vento, e algo que é intangível, algo que eu não consigo alcançar, porque eu não consigo controlar. O ser humano não controla o mundo, porque o ser humano não é Deus. Só Deus controla o mundo. Só Deus tem o total controle sobre o universo que Ele próprio criou. Nós não conseguimos nem manter a nossa própria santidade lá no Éden. No lugar mais aprazível, perfeito, completamente favorável à nossa santidade. Essa é a condição humana após o pecado. E Eclesiastes analisa o mundo, analisa a vida, analisa a nossa realidade a partir desse prisma.
Então você vai agora se perguntar, por que o pastor Deus está trazendo essa mensagem? Eu já estou meio down aqui, já estou meio deprê, agora eu vim para cá para a igreja para ouvir isso. Para ouvir, inclusive, uma palavra da boca de um homem que escreveu um livro que foi inspirado por Deus. Eclesiastes, com essa visão bastante até voltada para a nossa percepção, uma visão muito depressiva, ele foi inspirado por Deus para escrever desse jeito, para analisar a vida desse prisma, porque isso também faz parte da nossa experiência. A depressão é uma doença séria na mente, na alma. Quando há o desequilíbrio químico no corpo, a depressão se instala e você precisa de tratamento médico, tratamento espiritual. Você precisa mais do que nunca para vencer um estado depressivo agudo. Você precisa de fé e confiança em Deus. E você não vai conseguir isso apenas se afastando de Deus e olhando o mundo, tentando achar os prazeres que o mundo traz, a solução, ou pelo menos o alívio temporário para uma situação de depressão. Não. Salomão tentou isso. Em Eclesiastes ele diz, os prazeres, mulheres à vontade, Salomão tinha 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, todas elas fruto de acordos comerciais que ele fez para poder manter a paz e manter Israel unido, coeso, um país forte e sem guerra. Mas isso teve um preço, porque tantas mulheres de povos pagãos corromperam a fé inicial de Salomão. Ele pagou um preço muito mais alto do que ele podia supor. Talvez por isso ele estivesse aqui no final da sua vida depressivo. E olha que interessante, quando ele fala da futilidade da vida debaixo do sol, ele vai dando voltas, porque ele fala da mesmice que é o mundo. Ao mesmo tempo que ele observando o mundo debaixo do sol, ele percebe a mesmice, a mesma coisa se repetindo e nada muda. Na verdade, é isso que faz com que a gente tenha vida na Terra, porque se o sol parar de nascer e se pôr, a gente não tem vida, não tem como viver. Se Deus, de repente, tirar o suplemento de oxigênio do mundo, a humanidade inteira morre no mesmo momento. É esse ciclo repetitivo, cansativo na observação de Salomão, é que faz com que a vida seja possível. É quando você dorme, passa a noite inteira dormindo e quando você acorda, você tem certeza de que o sol está ali e o dia raiou para você. Esse cansaço, essa vida repetitiva é o que faz de fato a gente conseguir sobreviver. Olha que interessante o que ele diz aqui, no capítulo 9, de 1 a 12, ele diz que o destino de todos, de justos e injustos, animais, homens, tudo o destino final, por causa da nossa condição de pecadores, é a morte. Mas ele vai além disso. Como eu já falei aqui, Salomão também fala no capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, o desejo pela eternidade. Isso por um motivo muito simples. Nós não fomos criados para apenas termos uma vida aqui na Terra que seja dominada pela nossa percepção e observação de tudo que acontece aqui sem colocar Deus na equação. E se você parar para pensar, Salomão em Eclesiastes coloca assim Deus na equação. Porque ele fala da bênção de Deus mesmo no meio da mesmice, mesmo no meio de tanta vaidade. E vaidade aqui é nesse sentido. Não é vaidade de embelezamento, não é essa vaidade, é a vaidade de tudo aquilo que é vão, de tudo aquilo que passa, de tudo aquilo que você não consegue controlar. Portanto, esse é o mistério.
Você consegue encontrar um pouco de alegria, aproveitando um pouco da bênção que Deus te dá, mesmo vivendo num mundo que não faz sentido muitas vezes. Você trabalha, mas você goza do seu trabalho, do resultado, pelo menos, do seu trabalho. Você tem instantes de felicidade e alegria, mas você sabe que aquela filosofia hedonista de você querer buscar o sentido da vida apenas na felicidade, e é o que muita gente pensa hoje, esse é um barco furado também. Porque Salomão tentou essa abordagem e não foi feliz assim. Aquela abordagem, você alcançar também o sentido para a vida no seu trabalho, naquilo que você produz, te traz um pouco de alegria, mas também não traz o sentido completo da vida. Nessa primeira parte da mensagem, eu quero também fechar com a palavra que é a conclusão de Salomão em Eclesiastes. Vamos rapidinho lá para o capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14 é a conclusão final, porque todo o livro de Eclesiastes é uma investigação que Salomão faz. E nessa investigação, ele coloca à prova a crença normal de sua época, de que o justo é abençoado, de fato, a Bíblia ensina isso, e de que o ímpio é amaldiçoado, o ímpio vai morrer, o ímpio é fugaz, enquanto que o justo é como a árvore plantada, com firmeza, com bênção, com frutos. Eclesiastes, isso é um pouco invertido, porque ele quer, na verdade, com esse contraponto, ensinar a mesma verdade de Provérbios. Provérbios começa dizendo, ele próprio escrevendo, provavelmente, na sua juventude, com o mundo na sua mente ainda em ordem. Então, no versículo 7 do capítulo 1 de Provérbios, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele começa Provérbios falando sobre o temor do Senhor. Ele coloca Deus na equação. Porque na sua juventude, na sua percepção, ainda antes das suas decepções pessoais, ele entendia que o mundo fazia sentido com a sabedoria que Deus deu a ele, porque ele colocou Deus na equação logo no começo. Mas aqui em Eclesiastes, ele começa o seu desabafo, em forma de poema, em forma de um escrito filosófico do mundo bíblico antigo, mas aqui, no capítulo 12, versículos 13 e 14, ele termina o livro dizendo: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Enquanto em Provérbios Salomão começa falando do temor de Deus, em Eclesiastes ele está aqui desfiando toda a sua mágoa, toda a sua dificuldade emocional, toda a sua depressão no fim da vida. Ele encontrou no fim da vida o único caminho que ele já conhecia, mas que ele havia abandonado. E então ele se volta para Deus. Então, se em Provérbios ele começa falando do temor de Deus, em Eclesiastes, diante de tanta amargura, ele termina onde começou em Provérbios. E ele diz: de tudo que eu pude observar, de toda a investigação que eu fiz, toda a filosofia aplicada, e essa sabedoria filosófica aplicada na observação do mundo, a única conclusão que eu posso chegar é: seja abençoado naquilo que Deus te dá. Aproveite a bênção que Deus te dá, as menores que sejam. E, principalmente, tema o Senhor. Diante de tudo isso, guarde a fé, porque é isso que faz com que você não enlouqueça
no mundo que está quebrado. Para você não cair doente, não cair em depressão, guarde a sua fé. Porque sem o temor de Deus, você não conseguirá vencer uma depressão aguda que possa atingir a sua mente e o seu coração. Diante de tantas lutas que enfrentamos, no final de tudo, correndo atrás do vento, Salomão concluiu como começou a sua vida, buscando reatar o temor de Deus no seu próprio coração. Esse livro de Eclesiastes ele foi escrito para que você entenda de uma vez por todas que por mais voltas que a gente dê, primeiro, nós não temos como controlar o mundo já tem quem o controle, que é Deus. Você não controla a sua própria vida, você não controla o seu futuro, você pode se planejar, você pode se organizar, mas a resposta final é sempre de Deus. Ele que tem o controle de tudo. Ele que controla a sua vida, Ele que controla o seu futuro, Ele que controla inclusive o seu passado, a história da sua vida. Deus esteve presente, controlando, guiando cada passo que você deu até agora. Ele vai continuar fazendo isso até chegar ao final, porque Deus é soberano sobre a vida de cada um de nós. E diante do reconhecimento dessa soberania, para que eu possa manter-me lúcido no mundo quebrado e enlouquecido, eu posso simplesmente manter firme a minha fé em Deus, sabendo que no final de tudo é o meu temor de Deus que vai testemunhar a esse mundo enlouquecido que há um outro caminho. Há uma visão de mundo mais excelente, mais abençoadora, uma visão de mundo que de fato restaura a minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Mas a resposta completa que Salomão chegou aqui, não as respostas experimentais e passageiras. Ao longo do livro ele fala sobre aproveitar a felicidade que a vida traz, um pouco de contentamento com a vida em família, enfim. Isso tudo é parte do processo, mas são soluções temporárias. A solução definitiva é manter o temor de Deus aceso, vivo no seu coração. E o temor e a solução final, abençoadora, que Salomão não descreve aqui em Eclesiastes, nós precisaremos de um livro do Novo Testamento para alcançarmos toda a dimensão e a ampla dimensão do que é ter uma mudança de perspectiva sobre o mundo. Essa segunda parte da mensagem que eu vou trazer hoje à noite é a conclusão dessa mensagem inicial, é quando você vai ver a luz brilhando no seu coração, mais do que Salomão e Eclesiastes conseguiu trazer. Não perca a segunda parte dessa mensagem. Venha para o culto à noite, para que você esteja maratonando essa minissérie sobre Eclesiastes. Vai ser uma bênção para a sua vida você entender hoje o que Salomão não teve condições de entender na sua época, ao longo da sua vida, por mais que ele fosse o homem mais sábio da sua geração. Você hoje à noite poderá conclusivamente perceber e ter uma sabedoria que sobrepujou a sabedoria do próprio Salomão.